Hoje eu vou começar com uma pergunta. Será que uma sociedade dorme de bem, de boa, e acorda no outro dia revolucionário, pondo fogo no parquinho? Se sua resposta é não, acredito que seja. Sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre a Revolução Francesa. Quando a sociedade francesa saiu às ruas para reivindicar todos os seus direitos. Vamos falar sobre isso? Então, hoje vamos falar sobre a Revolução Francesa, que começa no ano de 1789. Olha que fácil. 1789 e vai até 1799. Duram 10 anos a Revolução Francesa. E como sua resposta agora há pouco foi não, uma sociedade não começa revolucionária, ela não acorda revolucionária, vamos tentar entender o contexto que levou essa sociedade a explodir e a buscar melhores condições de vida da forma mais radical de todas, através de uma revolução. Primeiro, vamos falar sobre a sociedade. A sociedade francesa era dividida em três estamentos. O primeiro estado, composto pelo clero, pelo alto e baixo clero. O segundo estado, a nobreza. E por fim, o terceiro estado, que compunha mais ou menos 96% da população francesa. Numa população de 24 milhões de pessoas, significa que 23 milhões fazem parte do terceiro estado. Quem é esse terceiro estado? Ali você tem uma miscelânea, tem de tudo ali. Você tem desde o alta burguesia até aquele trabalhador, aquele servo que ainda vive sob a tutela de um nobre. Então você tem essa realidade. O primeiro e segundo estado, eles têm privilégios. Privilégios como não pagar impostos, participar da política, ter acesso ao rei. Uma série de privilégios que faz com que eles, que cause, principalmente no terceiro estado, uma revolta. Principalmente, e agora falando já sobre questões econômicas, principalmente quando você vê um desgoverno do rei. O rei gastava muito mais do que arrecadava. Você tinha o número X de impostos e eles gastavam o dobro desse valor. O dobro desse valor. E para piorar a situação, o rei sempre buscava empréstimos externos. A sociedade era composta diversas vezes por nobres inaptos ao trabalho. Então, há uma crítica muito grande do terceiro estado. Há uma imagem que o Hermógenes está colocando aqui do lado que eu gostaria que vocês prestassem atenção. Nessa imagem, nós temos o primeiro estado representado por esse senhor que está em cima com as bochechinhas rosadinhas, né? Onde que você percebe que ele é da igreja? Ele tem um crucifixo no peito. Esse representa então o primeiro estado, o clero. Atrás dele o nobre, representado por essa espada. Ambos sendo carregados pelo terceiro estado. O terceiro estado ali que sustenta toda a sociedade. E o terceiro estado que não tem privilégio nenhum. Reparem que ali embaixo você também vai encontrar alguns coelhos, né, que estão destruindo as coisas ali. E é interessante uma historinha. A caça era proibida para o terceiro estado. Só o primeiro e segundo estado teria direito à caça. E uma das formas que o camponês achou para protestar contra a nobreza foi justamente caçar coelhos. E depois, durante a noite, na surdina, eles pegavam essas carcaças desses coelhos, levavam até os castelos, deixava pendurado lá, para o rei saber que eles estavam, não o rei, o nobre, descontentes com aquilo ali. Então essa imagem que apareceu em vários vestibulares já, essa é uma imagem que mostra uma crítica da época em relação à sociedade, né? O terceiro estado sustentando os demais. Agora que você já aprendeu um pouquinho sobre o contexto, falando um pouquinho sobre economia e sobre sociedade, continuemos. Vamos ao processo revolucionário em si. Problemas financeiros, como eu disse para vocês, a nobreza era uma péssima administradora, como Luís XVI. Luís XVI também era um mau administrador. Ele vai convocar a Assembleia dos Notáveis. Ele vai convocar a nobreza e o clero
para sentarem no Palácio de Versalhes, e nem vai para Paris, fica em Versalhes, para que estes venham até Versalhes para eles discutirem os assuntos dos mais variados. Só que a nobreza se revolta, porque ele propôs para a nobreza perder pelo menos por um período, para que a nobreza perdesse parte dos seus privilégios. A nobreza não vai aceitar isso, vai achar um absurdo, e ela vai se revoltar. Então, Luís XVI foi obrigado a convocar uma Assembleia dos Estados Gerais, que fazia em torno de uns 100 anos que não era convocada. Convocando a Assembleia dos Estados Gerais, você vai ter o primeiro, o segundo, o terceiro estado. Dá uma olhada nessa imagem aqui. Aí eles estão organizados dentro desta Assembleia. Cada um com o seu setor. O primeiro estado fica de um lado, o segundo estado fica de outro, o terceiro estado fica de outro. Só que o terceiro estado, embora em maior número que o primeiro estado juntos, eles não conseguiam aprovar nada que eles queriam. Porque, nesse momento, quando se propunha quando se propõe alguma lei, algum projeto, cada estado dava o seu próprio voto. Então, no final das contas, por mais que você tivesse 1000 pessoas ali dentro, cada estado dava um voto. Então a nobreza, o primeiro estado tinha um voto, o segundo estado tinha um outro voto, e o terceiro estado tinha um voto. Então, no final das contas, eram 3 votos. E claro, o clero e a nobreza sempre votavam juntos, em detrimento ao terceiro estado. O Luís XVI, vendo todo aquele alvoroço, ele percebeu que aquilo estava fugindo um pouco do controle. E sem aviso prévio, sem mandar um WhatsApp para ninguém, ele fechou o Congresso. Ele fechou os Estados Gerais. O terceiro estado entra no Palácio de Versalhes, vai para uma salinha ao lado, essa salinha que está aparecendo aqui na imagem para vocês, e ali eles exigem que a partir daquele momento se faça uma Assembleia Nacional Constituinte. Qual é o objetivo? Fazer com que a França se torne uma monarquia constitucional. Isso mesmo, uma monarquia constitucional. Então, nessa imagem, como vocês já viram, está reunido o terceiro estado. Um representante do rei vai até lá conversar com eles para perguntar o que está acontecendo, o que é aquele alvoroço todo, e eles se deparam com a situação. Então, o rei, vendo que ficou um pouco difícil de resolver essa situação, ele concorda com a criação de uma Assembleia Nacional Constituinte, mesmo sabendo que ia tirar parte do poder dele, e ele pede, então tudo bem, nós vamos fazer uma Assembleia Nacional Constituinte, só que eu quero a participação do clero e da nobreza. Ótimo. Um dos motivos do rei ter aceitado isso daí é porque a população francesa se revoltou lá em Paris. Ele fica sabendo de uma revolta bastante violenta dentro da cidade de Paris, na qual 20.000 pessoas já estão armadas. Já tem 20.000 mosquetes, tem pólvora, já tem o que eles precisam. Então é aí que o rei vai falar, tudo bem, gente, pode fazer uma Assembleia Nacional Constituinte, né, aceito. Modelo falesquiano, solução de problemas, claro, né, tiro, porrada e bomba. Uma arma apontada para a cara do rei, é claro que ele vai pensar uma segunda vez. Vamos falar um pouquinho sobre a queda da Bastilha, que está acontecendo lá em Paris, né? A 30 quilômetros distante desta Assembleia Nacional Constituinte. Nessa imagem que vocês estão vendo aí, vocês veem a Bastilha. A Bastilha, ela representava o autoritarismo do rei. Era na Bastilha que se prendiam alguns presos políticos. Era o símbolo da autoridade real. Então, invadir a Bastilha, tomar a Bastilha é como está destruindo um símbolo do rei, da sua autoridade. Nesse momento em que a população tem acesso às armas, é nesse momento que a população se torna um pouco mais poderosa. Agora tem armas e pólvora.
No campo também começam as revoltas, motivadas pela cidade de Paris. As revoltas começam a se espalhar também pelo campo. Voltando ao quadro. Hermógenes, põe o quadro bem grande para que eles possam ver, por favor. Estão vendo, né? Obrigado. Se vocês repararem bem, nós encontraremos aí alguns militares participando. Isso é uma coisa importante, porque invadir a Bastilha não foi só uma coisa da população. Ela teve ajuda de parte de alguns militares também ajudaram nessa situação. Ajudaram porque também compunham essa sociedade que estava sendo massacrada pelos impostos, passando fome literalmente. Então, há uma participação dos militares, como vocês podem perceber aí. Ótimo, continuemos. Quando que a Revolução Francesa vai demonstrar o seu iluminismo? Através dessa declaração, que está aqui do lado, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Homem e cidadão. Entenderam que mulher está separada disso daí. E ela é inspirada na Declaração de Independência dos Estados Unidos, que aconteceu 13 anos antes, em 1776. Nessa declaração, entre os vários artigos que temos ali, temos a palavra liberdade, igualdade perante a lei. Essa declaração é extremamente importante. Hoje nós temos a Declaração Universal dos seres humanos em si, né? Mas nesse momento é só do homem. Inclusive, há uma mulher que ela vai criticar essa declaração, acredita que é necessário colocar as mulheres também dentro desse processo, e ela vai ser julgada como criminosa, como uma baderneira, e vai ser decapitada em 1793 por seu ímpeto igualitário e de igualdade. A Revolução Francesa, ela é revolucionária, mas não é adepta de suas próprias ideias na sua integridade. Vamos falar sobre a Constituição de 1791. Primeiro, ela diminuiu o poder do rei. Esse era o principal objetivo. A partir do momento que você tem uma Constituição, até mesmo o rei deve respeitar essa Constituição. Se o rei respeita essa Constituição, significa que ele perdeu parte do seu poder absolutista. Agora há uma limitação do poder do rei. A Assembleia, então, Constituinte, agora com uma Constituição, irá criar uma Assembleia Legislativa. Vai ser uma Assembleia para se criar as leis e tirar isso das mãos do rei. Uma ideia de maior participação, né, do povo. Não o povo popular, né? Não o povo pobre, humilde da cidade. E sim o povo mais abastado, aquele povo com um pouco mais de dinheiro. Então, podemos dizer que a partir de agora, a Revolução Francesa colocou para a França uma monarquia constitucional. Só que tem um problema. Nobres e clérigos, nem todos irão aceitar essa situação, a perca dos seus privilégios. E com o apoio da Prússia e da Áustria, esses nobres vão recebendo ajuda externa. Prussianos e austríacos, com medo que essa revolução se espalhe por todo o mundo, ou pelo menos por toda a Europa, acho que o mundo é muita coisa nesse momento, pelo menos ainda não tem um caboquinho lá que a gente vai falar depois. Então, com medo que isso se espalhe pela Europa, resolveram estes apoiar os nobres e os clérigos, principalmente a nobreza, e invadiram a França. Chegam até próximo a Paris, porém são derrotados na Batalha de Valmy, não sei se é assim que fala em francês, em 1892. Sendo vencido aí, já começa a destacar um cara chamado Napoleão Bonaparte, que nós vamos falar no futuro sobre ele. Um exército profissional, prussiano e austríaco, sendo derrotado por trabalhadores.
né, sendo derrotado por tropas. Claro, existiam tropas profissionais, mas parte das tropas profissionais estavam sem os seus. Sem boa parte da nobreza que compunha o oficialato francês, mas mesmo assim, esses caras venceram e isso dá um ânimo a mais para a revolução. Saber que são poderosos, que eles podem. Continuemos. Só que a Assembleia Nacional Constituinte é, não foi tão eficiente. Há um grupo que tomará o poder, chamados de jacobinos, e assim teremos um período na história chamado Convenção Nacional, que basicamente é uma república dentro da França. Entre as coisas que eles colocaram, entre as ideias propostas por eles, o sufrágio a todos os cidadãos masculinos, desde que franceses. O lema da Revolução Francesa se torna cada vez mais presente, que é liberdade, igualdade e fraternidade. Um outro ponto importante sobre a Convenção Nacional é a sua divisão. Teremos 3 grupos dentro da França. Os girondinos, também chamado de planícies, composta principalmente pela alta burguesia. Temos os jacobinos, também conhecido como montanha, devido à localização onde que eles se reuniam, que é composto pela pequena burguesia e tem como seu principal líder um cara chamado Robespierre. Né? Robespierre, Danton e Marat. Eu não sei se é assim que fala o nome de todos eles em francês, mas essa é a minha versão. E aí tem um terceiro grupo chamado de pântano. O pântano, ele não tem uma posição muito bem definida. Os girondinos são favoráveis a manter as suas conquistas. Os jacobinos são mais radicais, são mais favoráveis a uma ampliação da ideia de liberdade, igualdade, fraternidade. Já o pântano, ele é levado ao sabor do vento. Né? Ele não tem uma proposta bem definida. Então, é interessante entender isso. Voltamos a esses 3 grupos. Os girondinos, nessa imagem que vocês estão vendo aí, eles se sentam à direita e eles são mais conservadores, querem manter as suas conquistas. À esquerda sentavam-se os jacobinos, que eram mais radicais. E no centro, o pântano. Entenderam onde começa a ideia de direita, esquerda e centro? Direita mais conservadora, a esquerda mais radical, mais popular, e o centro, aquele que parte dele vai para a direita e vai parte para a esquerda. É claro que esse conceito vai mudando ao longo da história, né? Depois teremos comunismo, capitalismo, aquelas defesas diferentes. Mas para esse momento da história, direita, conservador, esquerda, um pouco mais radical, dentro do contexto republicano. Agora que vocês entenderam, vamos dar continuidade. Neste período, foram extintos todos os privilégios da nobreza. Esse era um dos pontos fundamentais da Revolução Francesa, que todas as pessoas se tornassem cidadãs, que todo mundo fosse um cidadão. O Robespierre, que era o cara que comandava a Convenção Nacional, ele também aumentou os impostos para as pessoas mais ricas. Propôs a educação pública e também o tabelamento dos preços. Se você se perguntou por que eu tenho que ir para a escola, isso começa aqui, tá? Na Revolução Francesa. Acredita-se que o Estado deve propor a educação aos seus para que estes possam saber votar. Mais ou menos uma coisa clara, né? Se o povo sabe votar, ele se torna um bom cidadão. Se tornando um bom cidadão, tornamos uma sociedade um pouco mais justa. O principal líder, então, esse cara é chamado Robespierre. Da onde que os Robespierre, que faz parte dos jacobinos, tem tanto poder? Principalmente dos sans-culottes. Quem são esses caras? É o povo em si. É o povo popular. Povo popular. Povo popular. Acho que eles entenderam, né, Hermógenes? Acho, né? O povo popular. Eram esses que davam apoio aos jacobinos. Eram esses que ainda estavam com as armas que derrubou, por exemplo, a Bastilha. Eram esses que estavam sendo cada vez mais radicais.
cada vez mais radicais. Inclusive, esse radicalismo vai ser criticado em outras partes. Dá uma olhada nessa imagem inglesa, mostrando quem são esses sans-culottes ou quem são esses revolucionários. Olha como eles são satirizados, né? Ali no chão, aqui no chão nós temos vários símbolos, né? O símbolo a espada ali no chão, temos a coroa, temos aqueles chapeuzinhos do bispo. Repara só na cara desses dois aí, ó. Dois caras totalmente psicopatas, né? Olha só, totalmente bagunçados. Eles pondo fogo no mundo, a guilhotina sendo usado, os dois bêbados. É assim que os ingleses representavam os franceses, né? Como os caras estão pondo fogo no parquinho. Esse período também é conhecido como o período do terror. Mais de 200 pessoas mortas por mês, mais de 30 mil execuções no mês. Isso foi criando um temor, porque o próprio Robespierre, líder dos jacobinos, mandou decapitar Danton, um outro líder revolucionário dos jacobinos. Entendam que dentro desse contexto, de 1793 a 1794, as coisas foram fugindo do controle. O tribunal revolucionário, o tribunal que julgava as pessoas, vai literalmente exacerbar as suas funções e matar cada vez mais. Inclusive, nessa imagem aqui do lado, vocês têm o interrogatório de Luís XVI. Ele vai ser julgado sem muito direito de defesa e vai ser condenado à morte. E no dia 21 de janeiro de 1793 aparece essa outra imagem aqui, na qual Luís XVI é decapitado. Motivo da sua decapitação: ele fugiu de Paris. Ele foge de Paris e vai em direção ao seu cunhado austríaco, o imperador, o arquiduque austríaco. Uma nítida declaração de que iria receber o apoio do seu primo para invadir a França. Luís XVI é pego no meio do caminho, ele é trazido de volta para Paris, onde será julgado, e como vocês podem olhar nessa imagem, depois de decapitado, como era de costume, você mostra o rostinho, mostra a cabeça daquela pessoa para a população. E assim, a Revolução Francesa vai se tornando cada vez mais radical, e não só radical, como também vai entrar no seu período do terror. Esse terror vai por fim essa convulsão de mortes, este período do terror, vai fazer com que jacobinos vão perdendo o seu apoio e os girondinos voltam ao poder. O melhor exemplo é esta imagem que está aqui do lado, quando Robespierre também é decapitado. O líder dos jacobinos, que aí tem uma cena macabra na qual ninguém sabe se ele vai se matar dando um tiro na própria boca e destrói o maxilar, ou alguém deu um tiro nele, e ele é decapitado. Dizem ainda que ele é decapitado virado para cima para que ele possa ver a guilhotina, para que a sua morte seja mais terrível. O que temos que guardar aqui? Que assim que Robespierre morre, é o fim da Convenção Nacional, é o fim do período republicano dentro da França. E assim temos um novo período, chamado de Diretório. O Diretório vai durar de 1795 a 1799. É feita uma nova Constituição. A ameaça daqueles monarquistas que ainda querem voltar para a França e dos jacobinos vai ser sufocado através do uso do modelo Wallenskiano de solução de problemas. Sabe qual é, claro. Só que esse diretório consegue o apoio do exército. Porque imagina, você já está há 6 anos convulsionando o país, há 6 anos de revolução. Então, a solução foi: vamos parar com isso daí, e o exército vai apoiar. O diretório é marcado pelo quê? É marcado principalmente
pela manutenção das conquistas burguesas e não conquistas populares que tinham acontecido durante a Convenção Nacional. É nessa época que um cara vai começando a se destacar, o chamado Napoleão Bonaparte, que tem uma coisa interessante. Napoleão Bonaparte ele está lutando em guerras externas e o diretório ele é envolvido em corrupção. Não sei se vocês já ouviram falar dessa palavra, corrupção. Procura no dicionário, quem sabe você nunca ouviu falar, e daí você vai ter que pesquisar. Você acha que ele sabe, Hermógenes? Sabe? Putz, por que será que ele sabe? Tá, deixa quieto. Desculpa, vamos voltar. Vamos voltar ao Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte vai estar nas suas batalhas, vai estar nos seus conflitos, e aí tem uma parte interessante que ele começa a se destacar militarmente, e enquanto o diretório é corrupto, ele está longe dessas coisas. Então, quando ele começa a ser uma opção de uma pessoa não corrupta, ele começa a ser uma opção diferenciada dos outros. Então, senhoras e senhores, aqui tem a imagem do golpe dos 18 Brumários, um dia lindo na França. Muito bonito mesmo. Napoleão Bonaparte, ele se propõe a ser um cônsul. Tinham 5 cônsules dentro da França, ele se propõe a ser um deles, né? O cônsul é o cara que manda no diretório. Ele invade a reunião para que ele fosse eleito ao cargo de cônsul. Lá dentro tentam matá-lo. Então ele, dá uns paranauê, dá uns Horyuken, foge. Troca ideia com o brodinho dele, um militar da cavalaria, fala pro cara, troca ideia com os caras lá, você é bastante persuasivo. Troca ideia com os caras lá dentro, para eles se convencerem de que eu sou uma ótima opção para a França. E ele invade o lugar com o cavalo e com a cavalaria. E olha que coincidência, Napoleão Bonaparte é escolhido como um cônsul. E assim acaba o diretório no ano de 1799, com Napoleão Bonaparte se tornando um cara poderosinho ali dentro. Assim eu me despeço. Tchau.